Mais uma vez estamos aqui na Vertical. Essa semana o nosso convidado é um violonista clássico, parceiro do nosso canal aqui na Vertical. É um homem extremamente inteligente, é uma figura extremamente solidária. Estou falando do meu querido Maxi Ritchos. Fala, meu querido, só vitória? Só vitória. É um prazer enorme tê-lo aqui na Vertical. Nós tivemos algumas adaptações, porque na realidade a sua entrevista foi a primeira a ser gravada. Foi. Inclusive nós gravamos lá na sua loja e vamos fazer uma outra tomada lá na tua loja também, que eu estou para convidar alguns amigos músicos, e o projeto é todo músico que vier aqui, a gente lá na tua loja para... Com certeza, sejam portas abertas, sejam sempre bem-vindos. Para ver aquela infinidade de instrumentos lá. Max, além de músico, instrumentista, é também professor. Sim. Não é isso? Então, Max, eu queria que você falasse um pouco mais aí da tua carreira musical, mas antes de qualquer coisa, você já está inscrito no canal? Se inscreva no canal. Isso aqui tem um ritual. Se inscreveu no canal, apertou o like, comenta, compartilha para pelo menos 5 pessoas. Por quê? É muito importante que você siga esse ritual, porque o algoritmo ele entende que o assunto é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E detalhe, você vai estar contribuindo para que essas informações, para que esse bate-papo alcance outras pessoas e que elas tenham a possibilidade também de curtir esse bem que está fazendo para você, que possa fazer elas também. Beleza? Estamos combinados? Só vitória. Maxi Ritchos. Quem é Maxi Ritchos? Bom, Maxi Ritchos, ele é filho da Dona Maria das Dores e do seu Marinésio. O nome do meu pai é esse mesmo, Marinésio. E esse é você perguntou da carreira, né, musical e Sim. tal. E bom, é difícil até de começar, né, Flavinho? Porque nós, assim, quando a gente é convocado para música, vamos dizer assim, a coisa acontece assim já desde pequeno, tem um chamado ali, né? Tem alguma coisa que acontece que está antes de qualquer formação, né? Sim. E aí eu acredito que esse meu chamado veio aos 14 anos de idade, né? Que aí eu já diante de muito interesse e tal, eu tive um instrumento e aí eu fiquei lá horas dedicadas lá no instrumento e aí, com o tempo, né, aí eu fui para a formação, né, musical, comecei o curso básico na Escola de Música Vila Lobos, depois eu fui para o Rio Grande do Norte, que é minha terra natal, é Natal, a cidade de Natal é minha terra natal. Ah, sim. E aí eu fui para lá, fiz o curso técnico de música lá na UFRN, e depois eu voltei para o Rio e fiz o bacharelado em violão na UFRJ e o mestrado posteriormente na Unirio, com o assunto é mestrado do ensino das práticas musicais, que foi aonde eu trabalhei mais essa minha parte como didata. Maravilha. E você atua como professor ou você apenas... Porque a gente quando começa a estudar é muito gratificante, é muito satisfatório, né? Geralmente quem sente o que a gente sente nunca mais para. Algumas pessoas dão continuidade compartilhando o conhecimento que ela vai adquirindo. Outras não. Como é que você lida com essa parte acadêmica? Você dá aula de música ainda? Esse mestrado que você fez foi para dar aula ou você só fez o mestrado para ficar tirando onda que mestre? Não, realmente, na verdade, eu quando terminei a graduação, eu não imaginei seguir a carreira acadêmica, porque eu queria me dedicar mais à atividade artística mesmo, né? De tocar, sim. Né? Fazer performance, embora tenha, né,
o mestrado em performance, mas o que eu queria mesmo era meter o pé na estrada e tocar. Só que, como eu falei, né, parece que a gente é chamado, parece uma coisa vocacional mesmo, né? Sim. Quem se dedica à música parece que é uma questão realmente de vocação. A pessoa vai viver para aquilo e porque não consegue viver sem isso. E eu acho que junto com essa vocação para a música na parte artística, eu também tive essa vocação para a parte do ensino. Então eu, ao mesmo tempo que estava ali, né, nas minhas performances musicais, fazendo meus trabalhos, eu estava dando aula e com bastante gosto, com bastante vontade mesmo, e fui desenvolvendo um trabalho, principalmente com crianças. E num projeto social da Averil Social lá em Bento Ribeiro, lá no CEIB. E aí eu comecei a dar aulas assim, voluntárias, em grupo, então eu fui desenvolvendo um modo de dar aula, né? E quando a gente vai fazer a seleção lá do mestrado, a gente tem que vir com um projeto. Quando eu vim com esse projeto, foi bem aceito lá no mestrado profissional da Unirio. E aí foi aquela coisa, né? Agora vamos botar tudo certinho aqui na sua pesquisa, né? Referência bibliográfica. Minha orientadora me falou logo, aqui você não vai inventar roda. Sim. A roda já foi inventada. Então, vamos pesquisar, vamos fazer tudo para que a gente enquadre, né, o meu trabalho, que acabou gerando um livro, deixar ele enquadrado para que seja um trabalho acadêmico de fato, né? Sim. Então, assim, na verdade foi a minha atuação que me levou para o mestrado. Não foi eu fiz um mestrado né? Assim, o legal do mestrado profissional lá no Unirio é esse, ele pega a nossa trajetória, a nossa bagagem e aí põe nesse formato acadêmico. E para mim é muito bom dar aula, tocar também. O que você gosta mais, de dar aula ou de tocar? As duas coisas. As duas coisas, né? Eu me empolgo muito com as duas coisas. Eu diria até que talvez dar aula me deixa mais satisfeito, é mais gratificante. Porque com a performance, nós somos muito exigentes. Sim, com certeza. A gente toca e fica com aquela pulguinha atrás da orelha dizendo assim, pô, podia ser melhor, mas... Isso mas quando a gente olha para um Yamandu Costa, pois é. Aí você não fica mais com pulga na orelha, é só meter a mão e tocar mesmo. Mas eu imagino que ele fica. Eu imagino que ele também vai ficar. Porque você fica muito exigente, daí fica se cobrando, né? É uma lupa que só a gente vê, né? É verdade. O público às vezes não vê. Isso aí tem um pouco a ver com o preciosismo, né? Eu diria até com o perfeccionismo, né? Sim. Todo músico, eu creio que ele desenvolva uma tendência a ser perfeccionista, né? Sim. Principalmente quando erra. Eu, por exemplo, quando eu erro muito. A minha... Todos nós. Então eu já não ligo muito para isso, não. Eu até me divirto quando eu erro. Eu acho que eu estou amadurecendo nesse sentido também. Eu estou começando a tolerar um pouco mais as imperfeições e está sendo gostoso também, né? Na verdade, eu acho que no geral, sabe, Flavinho, eu acho que a gente viveu uma época em que o que a gente alcançava dos grandes artistas que a gente tinha como referência eram já as gravações ou o DVD que saiu e tudo. Só que agora tá tão... né, qualquer show tem alguém filmando, tem alguém postando e tal, e às vezes eu vi um artista uma vez que eu admirava tanto pela pelo seu perfeccionismo, eu nunca vi nada que ele errasse, aí de repente nessa onda de mídia social um cara gravou um concerto desse violonista e ele capotava assim de um jeito que eu falei, meu Deus, até ele acontece isso. Então assim, vai humanizando também um pouco. Com mais certeza. A coisa. Você é violonista clássico, né? Sim. Pois é. Mas você conhece uma galera que toca popular, né? Sim. Paulão Sete Cordas, você conhece? Tava falando com ele hoje. Tava falando com ele? Pois é, o Paulão, numa gravação do disco do Fundo de Quintal que eu participei,
Foi até no disco Nossa Verdade. Nessa época eu era vocalista do grupo e foi um momento muito emocionante para mim. Tava lá o Rio do Hora, que tava regendo, arranjando e tal. Ele me elogiou muito, né? A minha performance. E no momento em que o Paulão tava botando violão, eu tava lá do lado de fora, fiquei olhando assim, eu falei, o Paulão, cara. Aí de referência, né? eu esperando, eu falei, agora ele vai largar o dedo, né? Eu esperando aquilo, eu falei, pô, não, esse não é o Paulão, não. Aí depois que ele saiu dali do set, eu falei, Paulão, pô, me explica uma coisa aí, cara. Eu tava aqui olhando, eu sou teu fã, tu sabe que eu sou teu fã. Eu tava aqui olhando você tocar, você tava fazendo uns negocinhos ali e tal. Mas, pô, cara, eu tava esperando ele pra vir. Tocar muito é fácil. O difícil é você tocar o que é preciso. Tocar. É verdade. Aquilo ali eu aprendi e entendi que ele toca pra música. Exato. Ele não toca pra ele. Aquilo ali não é um show do Paulão, não é um concerto do Paulão. E eu aprendi a tocar menos. Porque a gente, quando está iniciando, a gente tem a tendência a fazer um monte de palhaçada, né, cara? Aí se desafia, né? Depois de se desafiar bastante, a gente larga a mão um pouco. Isso atrapalha os outros. Atrapalha, ainda mais quando a gente toca em conjunto. No teu caso, não. Né? Você é clássico, geralmente você tem essa liberdade para desenvolver, né? Assim, enquanto o violão solo, né, mas também eu não posso estar muito cheio de exageros, né, porque eu acho que toda arte, né, você esteja na música, artes plásticas, né, tem que ter um ponto, né, assim, porque se você exagerar muito, o público cansa. Sim. E aí você exagera, aí ele vai ficar de novo, tá? Ou então às vezes até fica com uma sensação ruim. Nossa, esse concerto eu fiquei mal porque ficou angustiante, né? O cara às vezes toca com tanta intensidade o tempo todo e o público daqui a pouco tá... Aí eu me lembro do Tanjma, que era um compositor polonês, Alexander Tanjma, que ele dizia que assim, a música deve atingir a sensibilidade e a inteligência das pessoas e não o sistema nervoso. Fantástico. Então, mesmo quando a gente toca solo, a gente tem que estar pensando nisso, mas eu acompanhei bastante, principalmente cantores, né, e também solistas, né, de sopro, que é de fato, embora muitas vezes a gente estava dividindo o protagonismo, às vezes o cantor estava como protagonista, mas tinha os solos do violão e tal. Mas realmente a gente tem que estar em função. Sim. Né? Assim, tem que estar coeso, né? Contribuir um com o outro, né? E cada um ter o seu espaço, ter o seu momento, né? Aquela coisa, às vezes o cantor, se você não der o que ele precisa ali, né? Até por uma questão de afinação e tudo, pode ser uma performance ruim. Você joga ele pra vala. Pois é. Principalmente se o cantor estiver acostumado com uma região, o ouvido dele está acostumado com aquela região, né, do acorde. Aí você inverte ou usa uma região mais aguda, ele perde a referência, né? Isso é terrível. Eu já passei por isso também. Mas eu creio que eu também tenha feito essa maldade com muita gente. Ritchos, você vai tocar, né? Vamos. O que você tem preparado para nós aí? Bom, eu tenho esse violão aqui, que ele é um selo lá da gente lá, né? Da Ritchos Violões. E é uma parceria com o luthier Lucas Braz. Fala um pouquinho da construção do instrumento. Claro. Então aqui a gente tem uma madeira bonita, né, que é o frejó, lateral e fundo, e uma tampa de abeto alemão, escala em jacarandá,
E é um instrumento de madeira maciça que a gente fez em parceria com o Lucas, a edição limitada, só foram 5 violões desse. Então, Deve ser baratinho, né? esse, com relação aos instrumentos de luthier, é barato, assim. Sim. É porque uma característica que a sua loja tem são instrumentos de altíssima qualidade e com preço acessível. Você que gosta de instrumento de qualidade, você vem aqui na Ritz que você vai encontrar não só violões, mas também cavaquinhos, contrabaixo, guitarra, instrumentos excelentes com preço acessível. E, bom, o que eu vou tocar aqui um pioneiro do violão carioca que se chama Quincas Laranjeiras. Aí ele fez um prelúdio bonito em Ré menor e vou mostrar um pouquinho. Interessante falar um pouquinho dele, né? Sim, claro. Você deve, isso aqui é teu. A gente está no início do século XX ali, né? Na verdade, o Quincas ele faz a virada do século XIX para XX, ensinando por música, como se dizia na época, o violão, porque nesse período houve uma decadência assim, no uso do instrumento, que era mais destinados a pessoas, na época, né, dizia, né, que era para baderneiros, etc., cerejeiros, etc. E o Quincas, ele ensina. Então, assim, o violão era muito ensinado de ouvido. E aí, quando anunciava assim, ensinava por música, queria dizer que ele ensinava violão por partitura. Ou seja, ele era uma pessoa instruída musicalmente e ensinava o instrumento, né? Sim. E o Quincas, ele era um senhor alto. Assim, pelo menos a fotografia que eu vejo dele já é um senhor, né? Mas enfim, ele teve sua trajetória, né? Desde de jovem e tal. Um senhor alto, negro. E ensinava, era muito admirado por Heitor Villa-Lobos, que é o nosso grande compositor brasileiro. Sim. E ele tá ali naquele embrião ali do choro, né? Do choro carioca e tal. Quincas Laranjeira. Quincas Laranjeira. Então, ele deve ter influenciado muita gente, né, nessa época. Vamos falar de um cara mais contemporâneo aqui, um húngaro. Jan Guest. Ele é óbvio que não é da mesma época, né? Sim. Mas ele também, quando veio aqui para o Brasil, ele pegou toda essa galera popular. Exato. E categorizou musicalmente aquilo ali, porque, por exemplo, nós temos aqui grandes artistas populares como João Bosco, Djavan, e entre outros, que eles têm um talento, Sim. mas não tinham conhecimento Sim. teórico, né, de música. E o Jan Guest, ele colocou tudo isso no papel, e tanto é que ele criou alguns songbooks, né? Inclusive você tem songbooks lá na tua loja? Temos songbooks, temos o livro de harmonia, de arranjo, de Jan Guest. O Sérgio Ricardo Nogueira, que trabalha lá conosco, foi aluno do Jan Guest. Eu também estudei lá no Jan. Eu não tive o privilégio de ser aluno do Jan Guest, né? Mas eu estudei lá na escola dele com Cláudio Bergamini, o Williams Pereira também, que eram violonistas. Figuras fundamentais. Esse link foi muito interessante que você fez, porque realmente o que o Quincas fazia ali na época era realmente esse trabalho, né? Trabalho, né? De ensinar assim, os seus colegas e tal. E bom, a prática da música, ela não tá na escola, né? Tá na rua, então... Exatamente. Assim, não tá só na escola, né? Tá na rua também, e aí as pessoas estão fazendo coisas maravilhosas e às vezes não tem consciência do que tá fazendo, e essas figuras vêm iluminar, né? Jogar uma luz mesmo para... Educar, eu diria que educar, né? Conscientizar, né? A pessoa, você fazer, sabendo o que está fazendo. Acho que foi a melhor palavra, porque iluminar, a gente
pode vir de uma coisa assim, o pessoal não tinha uma todo mundo fazendo música boa, música de qualidade, mas aí realmente uma educação... A gente pode ver também um outro grande músico, não é violonista, mas o Luiz Gonzaga. Absurdo de bom. Ele era maravilhoso, ele tinha uma sensibilidade afloradíssima, né? Que não sabia o que era um Ré menor, não sabia. Ele fala que música pra ele era tudo em Dó maior. Eu acordei, abri a janela, o Dó maior. O negócio era tocar, ele tocava, né? E resolvia o problema, né? Mas voltando a falar um pouco do Ritchos, esse teu livro, ele é voltado para o público infantil, iniciação musical. Como é que fala um pouco do teu livro? Pois isso realmente é uma pergunta que me intrigou desde da produção do livro, né, até mesmo até onde eu cheguei no formato didático dele, né? Sim. Porque a princípio, né, e as pessoas olham para o livro e falam que é um livro didático infantil. Mas o único elemento que as pessoas trazem para dizer que é um ensino didático infantil é porque o repertório é todo no folclore. Então, eu acho que, na verdade, é para todas as idades. Sim. Só que o nosso folclore, infelizmente, né, assim, ele é muito classificado como algo menor, né? Às vezes ele fala, o folclore então é para criança, ou o folclore é para, enfim, um estágio também assim de quase que de tradição oral, né? Porque o folclore ele permaneceu na tradição oral, sem registro, né? E então, até hoje, óbvio, hoje em dia você tem registros e mais registros, né? Fonográfico e tudo, mas assim, a gente pegar músicas do folclore, talvez elas tenham mais de 200 anos, que foi só na força da tradição oral, que a mãe cantava para a filha, que a filha cantou para a filha, e etc. E aí isso permaneceu. E por esse fator, o folclore já é uma coisa assim muito rica, porque ele resistiu na memória desse povo somente de passar de gerações em gerações. Ou seja, não haveria um material musical mais interessante para trabalhar do que o folclore, na minha opinião. Sim. Mas é isso que as pessoas olham e falam que é para criança, mas não, é para todas as idades. Muito bom você falar sobre isso. Isso me remete à Bíblia, porque por um bom tempo tudo aquilo que o povo de Israel viveu quando saiu do Egito era passado por tradição oral, de geração a geração, até que depois foi registrado. Mas até chegar esse momento, até hoje... E quase, assim, desculpa, mas eu não sou tão entendedor, mas assim, perseguido, dizimado e tudo. Exatamente. E permanecer esse conhecimento, né? E detalhe, o povo foi espalhado por toda a terra e eles não perderam o idioma, o povo de Israel. Onde quer que eles estivessem, eles não perderam o idioma deles. Por exemplo, se ele for para a França, eu sou um israelita francês, eu sou um israelita americano, mas eles mantiveram a tradição, né? E a gente vê isso no folclore, né? E sabe o que é interessante? É que o folclore, ele não só no Brasil não, tá? Isso é mundial. Ele é fonte de inspiração dos maiores compositores, né? A gente falou de Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos mesmo, na verdade, ele falava, eu sou folclore. Ele batia no peito e falava, eu sou folclore, eu posso fazer. Que ele pegava as canções folclóricas e colocava nas suas obras de uma forma maravilhosa. E aí, se pegar mundialmente, tem vários, da Bela Bartók,
Kodar, enfim, tem um monte Kodar. Eles são fantásticos. E tem um monte de compositores no mundo todo, né, que, aliás, se a gente pegar na história mesmo, você pegar o período clássico, todos eram muito baseados no folclore. Enfim, é rico, é um material rico e precisa ser mais usado, né? E ele é atemporal, né? Exatamente. É fonte de inspiração, de conhecimento, de tradicionalidade também, né? Rítio, mudando um pouquinho do folclore para a tua formação acadêmica. Você gosta de dar aula? A maioria dos seus alunos é o público infantil, é o público adulto, é o público mais experiente, vamos dizer assim, ou é mesclado? É um misto? É um misto disso tudo. Que maravilha. E como é que você lida com essa diversidade de público? Você tem uma metodologia específica para cada categoria de pessoas, ou o material está ali, você ensina ali? Como é que funciona isso? Bom, na verdade eu vou consertar o que faz. É um misto, mas consertar não, adicionar. É um misto, mas a maioria são crianças. E qual a razão disso? Bom, eu vou falar uma coisa assim que não é algo que eu gosto de dizer, porque para mim é uma falha. É que, infelizmente, quando se trata do ensino infantil, muitas vezes é subestimado. E já aconteceu, a pessoa tem pouca experiência, bota eles para ensinar as crianças. Depois que ele pegar a experiência, ele ensina os adultos e aqueles que podem adentrar mais aprofundar mais no assunto em questão, né? E eu sempre vi isso de forma inversa. Eu acho que o ensino infantil é o mais complexo de todos. Eu pegar um aluno universitário é muito fácil para mim, de nível universitário, porque eu vou tratar de coisas muito profundas, sim, mas assim, o trabalho todo vai estar ali basicamente com aquele aluno. Se ele não fizer o trabalho dele, é com ele mesmo. Eu não posso fazer por ele. Sim. Agora, no ensino infantil, a gente tem que assumir. Se o aluno não está conseguindo fazer, se o aluno não tem um desenvolvimento, a gente não pode chegar, o garoto não quer nada, não sei o que. Não. O professor tem que falar que é a responsabilidade minha. Exatamente. Eu tenho que arrumar um jeito, uma forma de que isso floresça, né? Que a coisa aconteça. E aí, com relação ao aspecto didático, é o que eu vejo o seguinte: com as crianças, na verdade elas me ensinaram mais sempre, as crianças. E tratar também com turma infantil foi algo assim, um ensino dos maiores, assim, principalmente quando tem crianças atípicas ou com deficiência. E aí você começa a também, né? Porque assim, na música a gente não tem aquela questão, vai fazer uma prova, passou ou não passou. A gente tem que incluir. Na verdade, em tudo devemos incluir, né? Com certeza. Mas na música, ela já é inclusiva por si só. Não tem por que excluir uma criança de uma atividade em grupo. Eu fico pensando, quando eu falo isso, eu sempre penso numa roda de samba. Sinceramente, o meu pensamento é uma roda de samba. Um ambiente mais democrático que uma roda de samba. Eu sei que tem algumas que não são, não. Mas você pegar, vamos fazer uma roda de samba bem popular aqui no nosso na praça de alimentação ali. As pessoas vão cantar junto. Alguém vai percutir em alguma coisa, vai percutir numa garrafa, o outro vai estar tocando, vai estar todo mundo participando. Quem não canta, dança. E é um ambiente que todo mundo participa. Quem não dança, segura a criança. Então é um ambiente que todo mundo participa. E a minha visão didática também é assim, é inclusiva. E
E aí, quando você falou a didática para o público, como que eu vou tratar? É a mesma ou não é? Cada um vai ter um perfil, o seu desenvolvimento, seu tempo de desenvolvimento, e isso deve ser respeitado. Isso se aplica tanto para a criança, quanto para o mais jovem, quanto para o mais experiente. Cada um tem o seu tempo. E a gente, como professor, você tem que aprender a observação, ela tem que ser constante, né? Perceber o desenvolvimento do seu aluno, né? O meu professor, eu tive um professor de violão antes da universidade, que foi o Luiz Carlos Barbieri, grande mestre. E ele faz uma analogia a um alfaiate, né? Você não pode botar qualquer roupa, assim, pegar um modelo de roupa e botar em certamente, Flávio, se o teu modelo de roupa for para colocar, ele não vai dar certo. Os botões vão estourar. Então, assim, ele falava isso, a gente tem que ser como um alfaiate, tem que fazer a roupa que cabe na pessoa. Maravilha. Tem que ter uma percepção, sensibilidade e bom gosto, né?